meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Linda Mi Marques e o nosso Arte Tudo de hoje eu vim mostrar como está ficando a minha vila natalina e vim ensinar também a vocês como fazerem essa casinha, essas duas ideias, uma igreja e uma casinha. Quer aprender como eu fiz? Fica aqui nesse vídeo até o final que eu vou te ensinar. Então, nós vamos começar pela a igreja, tá? Para fazer a igreja, gente, eu usei uma caixa de creme dental. Muito fácil, a gente vai usar as mesmas medidas que ela já vem. Eu não mexi na estrutura para fazer o comprimento. Eu só mexi aqui em cima para fazer o telhado da casa, para cortar o triângulo do telhado. Da casa não, da nossa igreja. Então, foram 5 centímetros que eu fiz para cima e aproveitei a parte que sobrou para fazer o telhado. Vocês vão ver mais para frente. Aqui no meio, para fazer esse círculo aqui, eu usei como base um vaso de tinta de tecido, mas você pode usar qualquer outra coisa que você tenha em casa para você usar como base. Você pode fazer também ela quadrada, ao invés de fazer redonda. Com auxílio da cola quente, eu vou unir as partes da casa, da igreja, insisto em falar casa, mas é igreja. Então, a gente vai unir e vai dar início à nossa construção. A partir daí, a gente só vai fazer a colagem com a cola quente, certo? Eu vou fechar aqui o fundo, depois a gente vai pro telhado fazendo a colagem também com a cola quente. Veja que eu não cortei, não tirei aquela parte que eu deixei sobrando ao lado dos triângulos, justamente porque eu já ia aproveitar para fazer o telhado. Mas se você não quiser, isso é opcional. Você pode tirar, você pode cortar e colocar um telhado maior, um telhado diferente. Aí fica a seu critério, como você gostar e tiver vontade de fazer, tá bom? Você pode usar EVA, você pode usar papelão, você pode usar qualquer outra coisa para você fazer o seu telhado.
Pronto. Agora, depois de tudo já coladinho, nós vamos passar para a porta da nossa igreja, tá? Eu fiz um risco aqui para ter uma medida mais ou menos de como é que eu vou fazer a porta e vou usar palitos de picolé, mas você pode usar qualquer outra coisa para você fazer. A mesma coisa do telhado, você pode usar EVA, você pode usar feltro, você pode usar um outro galho de árvore, o que você tiver, o que você puder. O importante é você fazer. Então, eu tinha aqui esses palitos de picolé, eu já aproveitei e vou cortar, colar e cortar eles aqui, tá bom? Depois de todos colados, agora eu vou cortar. Eu uso a própria tesoura para cortar. Que seja uma tesoura que você não use para cortar tecido, porque senão depois ela não vai ficar boa para cortar tecido. Seja uma tesoura que já não esteja tão boa de corte, que você só usa só para cortar papel, EVA, coisas assim, do tipo. Porque a tesoura de tecido não é bom usar com outro material, porque senão ela perde o corte. E agora veja como ficou. Eu aqui no meio era para ter colado um papelzinho branco antes de fechar, mas tudo bem. Depois a gente vai dar um jeitinho, vai colocar um papel ofício e ele vai ficar preenchido, só para não ficar vendo esse vermelho de dentro. Então, depois que a gente colou os palitos de picolés aqui na porta, eu vou te dar uma sugestão. Aqui eu já coloquei o papel, tá? E aí ficou dessa forma. Eu não colei, só fiz encaixar o papel lá dentro e ele ficou numa boa. Uma sugestão aqui para o telhado. Aqueles pedaços da porta que sobrou, você pode usar para colocar no telhado, certo? Só que eu não vou usar isso. Eu vou usar aquelas pinhas de Natal, certo? Que eu deixei aqui num vasinho. Eu destalei a pinha, né? Ou seja, a gente vai fazendo alguns trabalhos e com o tempo, quando a gente vai fazendo, ela vai soltando. Às vezes a gente precisa cortar algumas e aí vai sobrando esses talinhos. Então foi o que eu fiz. Eu guardei num vaso, que eu sabia que uma hora a gente ia precisar, artesão tem dessas coisas e agora eu estou precisando e vou fazer o meu telhado todo de pinha de Natal, ok? E agora, depois do telhado todo colado, nós vamos partir para o acabamento. Qual é o acabamento? Eu vou usar a massa corrida para dar aquele aspecto de neve ou daquela casinha de gengibre que a gente conhece, casinha de biscoito, como se fosse um chantilly.
para decorar a nossa casa. Coloquei dentro de um saquinho do jeito que a massa veio, mas se você preferir, você pode usar um pouquinho de água e cola para evitar que a massa craquele. Eu não coloquei aqui porque eu estava com um pouco de pressa para fazer o nosso vídeo, né? Mas eu sinto que ela ficou um pouco durinha. Então, para ter uma maior maleabilidade da massa, você faz isso. Adiciona um pouquinho de água e um pouquinho de cola branca, tá? Que ela vai dar super certo. E aí você vai decorando como você quiser, com arabescos, contornando. Fique à vontade, como você preferir fazer. E nessa nossa segunda ideia, eu trago uma versão muito simples também de fazer. Eu vou falar a minha medida, mas você pode fazer a medida que você quiser. Na frente e fundo, eu coloquei 10 centímetros de largura e a lateral eu coloquei 8,5 centímetros de cada um. Aqui eu vou fazer como se eu fosse dividir por partes. Vou passar o estilete com a mão muito leve para fazer o corte superficial para me ajudar na hora da dobra, não deixando ultrapassar o final do nosso papelão. É só um corte na primeira e na segunda camada do papelão, certo? Então, eu vou fazer isso aqui nas 3 extremidades. Preste atenção como é que ele ficou, tá vendo? Se você quiser colocar aqui esse lado para fora, você coloca. Se não, você coloca o outro lado, você dobra ao contrário, que aí não vai ficar vendo esse corte, só vai ficar só a dobra. Aí é você que escolhe, como você achar que fica mais bonito. Eu vou colocar para dentro e sigo fazendo esse corte superficial nas 3 partes que eu preciso. Veja aqui como eu fiz para dobrar. Eu vou colocar ao contrário do que eu cortei. Então, essa parte com essas listinhas eu vou colocar para fora, porque eu já vou aproveitar como se fosse um detalhe da minha parede. E nessa ponta aqui eu vou só passar a cola quente e vou fechar a nossa casa. Aqui na frente, gente, eu vou cortar a porta, vou marcar. Então,
eu deixei 3 centímetros de um lado e do outro e cortei 5 centímetros no meio, tá? Então, vocês vão fazer como vocês quiserem, não se apeguem à minha medida. Façam a medida de vocês, como vocês acharem melhor. Mais para um lado, mais para o outro, mais no meio e assim vai. Se você quiser colocar uma porta para abrir, você coloca, corta só de um lado, corta só em cima e de um lado e coloca ela aberta. Ou se você quiser já deixar a porta já aberta para quem quiser entrar, ótimo. Ai, brincadeiras à parte, então. Você não precisa se apegar nas medidas que eu estou fazendo. Eu só estou mostrando que eu medi, porque algumas pessoas me perguntam: ah, quanto foi a medida que você usou? Então, assim, eu usei, deixei 3 centímetros de um lado, 3 centímetros do outro e cortei a porta com 5 centímetros, tá bom? E a altura eu cortei, acho que 8 centímetros. Então, não se apeguem a medidas e façam a de vocês como vocês acharem melhor. Pronto, risquei tudo aqui, agora vou cortar. Estou usando uma caneta sem tinta, para não ficar manchada. Fica muito melhor. Poderia também estar usando um palito de churrasco, igual como a gente faz no EVA. É melhor porque não pega. Ou um lápis que não ressai tanto a cor, tá bom? Para o telhado, eu peguei 2 medidas de papelão iguais. Como eu disse, não se apeguem às minhas medidas, mas eu usei uma medida de 14 centímetros, porque eu quis as pontas do telhado um pouco baixa, tá? Mas você não precisa passar tanto quanto eu passei, você pode diminuir se você não gostar dessa forma. Tudo dá para mudar. Então, vou medir aqui, vou ver, vou passar cola e vou fechar o telhado. Mas antes, para fazer a janela, eu vou fazer uma janelinha aqui em cima. Eu usei a mesma medida que eu fiz, que eu recortei a porta, eu vou usar para fazer a janela, porém na horizontal. Eu vou fazer a mesma medida. Vou cortar com estilete e depois a gente vai fazer os acabamentos. E aqui agora, meus amores, nós vamos partir para o telhado. Então, o telhado a gente não tem segredo para fazer. É só passar cola e colar o nosso recorte de papelão.
E agora, para o acabamento de porta e janela, eu vou usar o restante do palito de picolé que eu usei na porta da igreja, que foi do trabalho anterior. Então, eu só complementei alguns pedacinhos para tirar essa pontinha redonda que eu precisei para fazer aqui na janela e na porta, e só. O resto eu reaproveitei. E agora, para finalizarmos o nosso trabalho, como a nossa casa de gengibre é uma casa de biscoito, né? Então, nós vamos pegar a nossa massa corrida, que foi como eu fiz na igreja, e vamos passar aqui fazendo os desenhos que a gente quer. Você pode colocar coração, você pode colocar arabescos, você pode fazer em forma de zigue-zague, ou como se fosse a neve caindo. Dê força à sua imaginação, sua criatividade, deixa fluir. Então, eu vou começar aqui fazendo como se fosse um zigue-zague, como se a neve estivesse derretendo e caindo sobre o telhado. E se você está gostando dessa ideia e vai pôr em prática, me marca lá no meu Instagram, tá? É o Arte Tudo. Também quero pedir para você que já ficou até aqui agora, se você puder deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar com alguém que você sabe que vai gostar também, eu agradeço muito. Agradeço também por você estar aqui assistindo esse meu vídeo. Quero desejar um Feliz Natal a todos, que o Menino Jesus faça a diferença na vida de cada um de vocês, tá? Espero que tenham gostado do meu trabalho, tudo que faço é com carinho, para mostrar para vocês as minhas ideias.